Já pararam para perceber que quanto mais o Hulk apanha, mais forte ele fica? Pelo menos nos quadrinhos é assim. E isso é o conceito de antifragilidade. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia e política e muito mais. E no vídeo de hoje vamos falar o que é o conceito de antifragilidade e como podemos nos tornar antifrágeis. Percebemos que o Hulk, quanto mais ele apanha, mais forte ele fica, por causa da raiva, então assim estimula ele. E o conceito de antifragilidade vem disso, isso se beneficiando das instabilidades. Podemos entender o que é antifragilidade nesse vídeo no setor financeiro, mas primeiro temos que entender o que é o risco e retorno. Para a gente entender o que é risco e retorno, a gente precisa olhar quando a gente aloca o investimento, quando a gente faz o investimento, qual é a probabilidade dele cair, quais são os riscos que ele possui, quais são as fragilidades que eles possuem. Então é isso que é risco e retorno. Podemos perceber? Vou dar um exemplo aqui. Uma atividade ou esporte que é o paraquedismo. Quando você pula de paraquedas ou o paraquedista pula do paraquedas, existe o quê? Um risco. Qual é o risco? O maior risco dele morrer. Mas quais são o retorno? A adrenalina, a emoção, a experiência que tem de você saltar de um paraquedas. Mas quando você pula, você tem que entender o risco. O paraquedas pode não abrir, o paraquedas reserva pode não abrir. Ah, mas estatisticamente é muito difícil disso acontecer. Tudo bem, mas você tem que entender que isso pode acontecer. É isso que é o conceito de risco e retorno nos investimentos. Quando a gente compra tal ação, a gente tem que entender que essa ação pode vir a se tornar zero. Ah, Lucas, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Então é isso que torna as coisas frágeis. E como a gente pode evitar isso? Vamos aqui no decorrer do vídeo eu vou explicar. E além disso, a gente tem que tentar evitar não cometer riscos que tiram a gente do jogo. Evitar o risco da ruína. O que é o risco da ruína? São investimentos que a gente faz que basicamente levam a gente a zero. Como assim? Vamos lá, conceito. Pirâmide financeira. As pessoas adoram investir em pirâmides financeiras, que é uma coisa totalmente errada, é ilegal, mas as pessoas insistem em continuar em botando dinheiro em rentabilidade garantida. Galera, não existe rentabilidade garantida em renda variável. E geralmente as pirâmides financeiras garantem em criptomoedas, que são os investimentos mais arriscados possíveis hoje. Não existe isso. Ah, tem uma rentabilidade 10% garantida aqui com o Bitcoin. Só você me dá esse dinheiro aqui e daqui a tantos meses eu te dou, ou mensal. Não existe isso, galera. Tem que entender o risco e retorno. Quais são os riscos da criptomoeda? Do Bitcoin. Bitcoin pode desvalorizar amanhã de 50%. Ele é um ativo que ainda está se consolidando no mercado. As pessoas ainda estão se adaptando a ele. Eu fiz até um vídeo aqui, 5 motivos para você investir em Bitcoin. Eu invisto nos Bitcoins por causa dessa tese, mas eu entendo o risco dele. Então eu não vou botar 100% do meu patrimônio em Bitcoin. Eu vou botar 5%, até 10%, porque eu sei que se eu perder, eu estou perdendo 10% do meu patrimônio total. Então eu ainda me garanto com 90%. E ainda tenho mais garantias. Como assim eu tenho mais garantia? Eu tenho reservas de emergência. Como assim? Eu fiz um vídeo aqui explicando o que é reserva de emergência, onde você deve alocar e como você deve alocar. Assista o vídeo para você entender melhor. A reserva de emergência te mantém quando tem essas questões de instabilidade. Ah, perdi o emprego, aconteceu um acidente familiar, se acontecer uma emergência médica, a gente nunca sabe dia da manhã. Então a gente tem que ter seguranças e a reserva de emergência mantém a gente, ainda mais nesses momentos de instabilidade. Então por isso que é fundamental ter esses seguros, que te mantém o quê? Antifrágil. Conceito de antifragilidade. Tem o frágil, que digamos assim, um copo de vidro que você joga no chão, ele vai quebrar e não vai voltar mais, não tem como, nem se você colar ele volta ao que ele era. Um objeto robusto. O diferente de frágil não é robusto, é um antifrágil. O robusto é uma pedra, que se você joga ela vai ficar ali estável. Ela vai quebrar o chão, mas não vai se quebrar. É uma pedra frágil. Já tá falando, pedra é frágil se ela quebrar. Entendeu? Então, ou ela é frágil ou ela é robusto. Agora, o que é diferente do frágil é o antifrágil, que se beneficia do caos. Seria a mesma coisa que nem jogar o copo quebra, volta e fica mais forte. Que nem o Hulk, quanto mais ele apanha, mais raiva ele fica, então mais forte ele fica. Isso que é antifragilidade. Não é a robustez que é o oposto do frágil. O oposto é a antifragilidade. Isso é o conceito. Agora, quando entramos na questão financeira, como a gente consegue deixar a nossa carteira ainda mais antifrágil? Que é diversificando. Eu fiz um vídeo aqui também, como eu investiria meus R$1.000. Eu explico como eu montaria uma carteira diversificada. Eu até uso também no meu Instagram, aproveitando, me siga no Instagram, veja os posts ali que eu faço, que eu mostrei, uma sugestão, galera, tá? Não é uma verdade absoluta, mas é uma sugestão de carteira diversificada para a gente se tornar antifrágil.
Aliás, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no vídeo e ativar o sininho, beleza? Voltando, como a gente pode deixar nossa carteira diversificada? É investir em uma série de classes de ativos, entendendo o risco e retorno, como eu falei no início do vídeo. Podemos tirar como exemplo da China, que eu vi até um vídeo também explicando da situação da China Evergrande e do risco de calote. A China, quando a gente investe na China, a gente tem que entender o risco da China. É um país basicamente que todas as empresas viram estatais. Ah, Lucas, mas as empresas elas saem, abrem capital na bolsa americana e tal, mas possui o risco chinês na empresa. Então, se a gente quer alocar capital na China porque acha que a China vai crescer, que a China é um país do futuro, você tem que entender o quanto de capital você vai alocar, que se você perder esse dinheiro, não vai fazer diferença para você. Mesmo com o conceito da criptomoeda, é um mercado instável, mas dá dinheiro, é um mercado que quanto mais volatilidade pode ser para cima ou para baixo, ganhar dinheiro, não importa. Tá, mas você tem que entender a porcentagem, você tem que entender a porcentagem do dinheiro que você está colocando. É a mesma coisa, quando você vai fazer um valuation, vai precificar uma ação, uma empresa, seja lá o que for, criptomoeda, fundo imobiliário, não importa, você tem que botar os riscos, risco do país, risco da empresa, quais são as fragilidades do setor, quais são as fragilidades da empresa e por aí vai. Então, é fundamental para ser antifrágil entender o risco e retorno de cada investimento. E por último, tente focar nos sinais, não nos ruídos. A gente vê na mídia muito ruído, muita notícia. Às vezes essas notícias não são relevantes a longo prazo. Então a gente tem que saber diferenciar. Eu tento fazer isso no grupo do Telegram. Aproveitem, entrem no grupo do Telegram, é o primeiro link aqui da descrição, que eu tento postar as notícias que são mais relevantes, que são notícias que a gente possa encarar como sinais. Notícias que podem influenciar o longo prazo, notícias que podem ser fragilidades do sistema, que podem contaminar e fazer aquele chamado risco, o risco sistemático da economia toda. Então a gente tem que estar olhando sempre tudo e olhando os sinais. Então aproveitem e entrem no grupo que eu tento compartilhar as notícias. Então galera, esse foi o conceito de antifragilidade. Espero que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários aqui tópicos que vocês acham que possam entrar no vídeo e fortalecer ele, tá? E não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos no próximo.